Bom, eu vou iniciar lembrando desse livro União através de Comunhão. Se você nunca teve o prazer de degustar, ainda tem uns 10 ali, tá bom? Então, tratando do meu tema, que é unidade, esse livreto ajuda bastante, falando de como alcançar a unidade que ela vem por meio da comunhão, tá bom? Agora, no que eu estou tratando, que é como que a gente pode preservar essa unidade, ou essa comunhão, isso da mesa que eu falei, eu não tenho encontrado em livros. Ou melhor, tenho encontrado no livro. Então, eu lhe indico a Bíblia, tá? Para você ler e encontrar esse assunto. Porém, muito me ajudou uma folha, apenas uma folha mesmo, que eu recebi dos irmãos de Rubiataba, na década de 80. Mas eu não tenho essa idade toda, não. Eu estava na barriga da mãe, essas coisas. É uma folhinha que falava sobre a volta de Jesus, que Jesus vai voltar, e ele vai voltar para uma igreja gloriosa, e que a atual ainda não está no ponto de uma noiva linda para casar, né? E depois ele volta a falar de um meio para alcançar isto. Ele fala que para a igreja ser restaurada é necessário restaurar a ceia do Senhor, né? A base está na ceia. Restaurando a ceia, restaura a saúde dos meninos. Restaurando a mesa, a barriga dos meninos passa bem, tá? A saúde espiritual vem. Então, apenas isso aí, eu passei muito tempo falando sobre isso, mas nunca tinha parado para pensar no valor da mesa. E 2005, por aí, foi que Deus começou a me visitar e falar desse assunto. Então, essa folhinha, eu acho que vocês não vão precisar, porque é muito simples. Porém, tem uma apostila de São João, chama Restauração da Palavra, que ela nos ajuda para entender sobre os ministérios, que hoje eu quero ver se eu falo sobre um ministério. Não sei se vai dar prazo, como diz Roberto. Que tempo eu tenho, Haroldo? 1 hora? Até 11. Não dá nenhuma, viu, Haroldo? Ok. Vá. Na restauração da palavra, fala assim, que existem 6 premissas básicas. E vou falar apenas das 3 últimas, que ele diz que para Jesus vir, é bem parecido com a mesma folha, porém foca não a ceia. Não foca a ceia na restauração da palavra. Para Jesus vir, a igreja precisa restaurar. Para restaurar a igreja, precisa restaurar os ministérios, né? Então, é nesse ponto que eu vou dar uma entradinha hoje. Agora, eu queria lembrar você que aqui, como já foi dito, nós estamos dando só um aperitivozinho. Se você quiser conhecer mais, quiser aprofundar mais no assunto, aí eu lhe indico fazer o CPP, né, que tem aqui em São Paulo, que é em Montemor, e tem ali na Bahia também, onde a gente pode, que é em Baixa Grande, na capital do mundo. Tá? Nós podemos aí ter mais tempo para conversar esses assuntos. Eu queria dar uma revisada no assunto de ontem. E começa lá em Lucas, capítulo 5.
Não sei se você lembra, eu falei que a minha função e o que Deus tem me dado para falar tem a ver com o odre. Apesar de gostar muito do vinho e saber que o necessário é o vinho, mas Deus tem me mostrado a necessidade de ter um odre novo. Então, Lucas 5:38 diz: o vinho novo deve ser posto em odre novo. O vinho novo deve ser, coloque se quiser, mas ele diz assim, deve ser posto em odre novo. Aí tem gente que põe em odre velho, porque o vinho, Deus tem dado algumas safras de vinho que Ângelo já falou hoje pela manhã. Tratando das três testemunhas, existe o vinho da palavra, o vinho do Espírito e o vinho da comunhão. Mas lembra, deve ser posto em odre. O vinho é para ser posto em odre. Nunca manda só jogar vinho. Dá vinho ao povo, vai embebedar. E não vai ter onde cair para descansar. Tendo odre, pode embebedar, mas tem o ombro dos irmãos para sustentar. Então ele diz, deve ser colocado em odre novo. Então, para cada tipo de vinho, deve ter um tipo de odre novo. E deve ter também velho. Coloque no velho se quiser. Mas Jesus que fala que tem o vinho novo, fala que tem o odre novo. Qual dos dois é mais importante? Vinho ou odre? Claro que é o vinho, né? Mas e por que eu fico falando do odre? Não é tolice falar daquilo que não é importante? É muita tolice. Falar do que não vai ficar para a eternidade. Falar de estruturas. A questão é que ninguém quer falar. Então, doido fala, ué. Maluco não tem juízo, maluco não tem documento, maluco não tem carteira, maluco não tem identidade, maluco não está nem aí. Não é? Tem sanfona, mas não sabe tocar. Não tem juízo. Parei na rodoviária de Sorocaba, arrastei a sanfona. Tirei da mala. Tinha acabado de comprar em São Paulo, não tinha nem olhado direito. Eu digo, agora eu vou olhar. Enquanto o cara vem me pegar, eu estou olhando. Sentei lá, arrastei a sanfona, peguei as alças que estavam no plástico ainda, coloquei, e a turma ia passando e olhando. Eu sentei no banco, botei minha postura, peguei a capa da sanfona, já estava dobrando para botar lá no meio do passeio, lá no meio do corredor, a turma jogar o... E aí eu estou me arrumando. Eu vi a gente já coçando o negócio, doidinho. Quando eu vou puxando a sanfona, não sabia tocar nada, né? Só armando. Quando eu vou puxando, quem aparece? Isidoro. Eu digo, por amor de Deus, não estraga meu negócio, menino. Eu já ia tirar meu troco. Está me devendo. Então, amados, eu sei que importante é o vinho. E o Ministério Impacto trabalha com vinho. E que Deus abençoe vocês. Que Deus conceda graça para vocês manter o foco. Nós precisamos do vinho. Nós queremos o vinho. Não se preocupe com a estrutura. Não perca tempo com isso. Vá em frente. Cada um tem seu chamado. Eu creio na grande safra de vinho que Deus está liberando. Por isso, já estou aprontando o vaso. Tá? Glória a Jesus. O vinho desses dias que Deus tem liberado é o vinho da comunhão. Mas lembra da história de ir além? Como o Ângelo já falou, para ir além,
você já tem que ter referência, tá? Você tem que conhecer o plano geral. Mateus 6 fala de unidade geral, de céu e terra. Então é necessário conhecer bem o plano geral, para você não se perder e não ficar querendo ir além de coisas que não estão interessando a Deus. Você tem que ir além no plano de Deus. Então conhece plano geral. Pai Nosso, oração de Jesus que não foi atendida. João 17, outra oração que não foi respondida ainda. Ele fala sobre unidade, aqui é Mateus 6. Ele fala sobre unidade da fé. E ele só revelou isso depois. Para alcançar a unidade do Espírito, precisa ter a unidade da fé. E para alcançar a unidade da fé, vai usar o apóstolo Paulo em Efésios 4, para falar sobre unidade do Espírito, guardar, não disse onde, e vai falar de ministérios que restaura. Dá uma olhada lá, Efésios 4. Ministérios que restaura. Quatro 3 fala sobre guardar a unidade do Espírito. 4:11 fala que ele mesmo deu ministérios, apóstolo, profeta, pastor, evangelista, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento. Tem tradução que diz, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. E aí vai falar no 13 que até chegar à unidade da fé. Então, a unidade da fé só vem se houver ministérios. E ministério já está no plural, é diversidade. Se não tiver diversidade, aí não é bela a unidade. E unidade de igualdade não tem beleza nenhuma. A beleza da unidade está na diversidade. Precisa haver diversidade. Então, aqui, está pegando de trás para frente agora, né? Aqui, Efésios 4, ele diz que tem alguma coisa que deve guardar, que é a unidade do Espírito. Você deve guardar. E eu entendo que existe uma estrutura que guarda a unidade do Espírito, que é a reunião. Eu gosto de botar um A, viu? Para avisar bem que tem outras. A reunião. Mas para chegar na unidade da fé, precisa haver os ministérios. Então, duas coisas nesse espaço, entre a unidade do Espírito para a unidade da fé, tem duas coisas necessárias. Uma reunião e ministérios. Daqui para frente, a bola passa para o lado de cá da linha, aí é com Jesus. Ele resolve o pepino aí, viu? De unir céu e terra é com ele. Tenha certeza que ele dá conta. Daqui para aqui é com o Espírito Santo. Tenha certeza que ele dá conta também. Tá? Confia nele. Entre os ministérios, é citado aí vários ministérios. Apóstolo, né? AP, profeta, evangelista, e tem aí pastores e mestres, né? Alguns acham que é um ministério só, ou pode ser dois,
por aí assim. Não quero discutir isso. Mas eu quero falar apenas de um ministério desses. Apesar que precisa ser restaurado todos eles, tá? Mas eu só quero focar um, porque é o que cuida da reunião. Existe um desses ministérios que o trabalho dele, a função dele, o campo dele é esta reunião, apenas esta reunião. Que é, qual deles? O do pastor. Então, é isso que eu quero botar a lupa em cima hoje com vocês e dar uma checada para ver a nossa situação. Nós estamos falando de unidade como algo assim para ser alcançado, não é? Quer dizer que foi perdido ou que nunca teve? Nunca existiu na igreja unidade de fé? Já existiu? Quando? Em Atos. Quando tinha a reunião. Pode observar. E quando tinha em funcionamento este ministério. Em Atos 2, 43, diz, todos que criam estavam juntos. Todos estavam juntos, os que criam. Não tinha grupo A, grupo B, grupo C de fé diferente. Não. Todos que criam estavam juntos. E no verso 46 diz assim, eles partiam o pão de casa em casa, celebrando a Deus com alegria, singeleza de coração. É uma festa só esta reunião. É a reunião da festa ágape. Era assim chamada na época. O que é que foi, o que é que há? Como que perdeu isto? Como que foi perdida essa reunião que preserva a comunhão? Essa reunião, ela não é vida. Lembra, eu estou falando de odre. Ela é odre. Odre não tem vida. Mas ela existe para manter a vida, para manter a comunhão, para guardar o vinho da unidade, para que ele assente a borra. A qualidade dele melhore para você dar seus convidados. O ministério pastoral. Porque quem é profeta, profetiza. Quem é evangelista, evangeliza. Quem é mestre, ensina. Quem é apóstolo, faz o quê? Apostila? Apóstolo, ele é ou um profeta ou um mestre. Tá? Então, ele como apóstolo, ele funciona nesses dons aqui, nesses ministérios. Porém, porque ele foi enviado para algum outro lugar, aí vem o apóstolo, alguém que é enviado. Então, o pastor também é outro. O que é que faz o pastor? Pastoreia, não prega. Prega se tiver o dom de mestre, ou de profeta ou evangelista. Mas como pastor somente, o que faz? Cuida de ovelha. Pastoreia. Mas é fundamental todos os ministérios. Porém, eu vou puxar mais a sardinha hoje para o pastor, tá bom? Porque é o que eu estou focando. Mas não desconsidero a importância de todos eles. Todos são necessários e precisam ser restaurados todos. Então, esse ministério pastoral tem a função de guardar, ou o campo dele de trabalhar essa reunião aí. Qual reunião? A que foi ordenada. A reunião em memória. A reunião que, por si só, ela já anuncia alguma coisa. Ela anuncia a morte e ressurreição de Jesus. Sem palavras, ela já faz isso.
Se todos chegarem à mesa do Senhor, mudo pode tomar a ceia. Na mesa do Senhor não tem discriminação com ninguém, nem com os defeitos de ninguém. Mefibosete, homem dos 2 pés quebrados e tortos, sentava na mesa do rei e era tratado como um dos filhos do rei. É assim que é a mesa do rei. A mesa de Jesus não pode ficar escolhendo quem participa dela. Se ele é católico, se ele é assembleano, se ele é batista. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é se ele nasceu de novo e é uma unidade do Espírito. Se ele é unidade do Espírito, ele pode já chegar à mesa do Senhor. Alguém leu João 17? Eu sei que está difícil ler alguma coisa aqui. A não ser que acorde junto com o Haroldo, 5 da manhã, para estar por aí lendo e tal. Em João 17, se Deus permitir, eu vou ler João 17 com vocês. 17 não, eu pedi foi 13. Quem falou em 17? Eu pedi foi o 13, não foi? Eu falei assim, se alguém quiser ler, leia o 13. Alguém deu para ler? Deu tempo? Deu prazo? Deu prazo, irmão? O casal ali atrás. João 13. João 13 diz que Judas ceou. E Jesus sabia quem era o cara. Mas Jesus, o senhor sabendo, não pode deixar esse cara cear, Jesus. Esse camarada é perigoso. Gosta de moeda, de ouro, ladrão e tira dinheiro da bolsa. E Jesus deixou ele cear. Se fosse você, deixava um ladrão cear? Tinha que estar fora da ceia. Mas Jesus deixou ele cear. Mas e você, na sua ceia, na ceia onde você participa? Você pode excluir alguém? A Bíblia diz que pode. Mateus 18, 15. Se um irmão pecar contra ti, conversa com ele só. Se ele te ouvir, ganhou teu irmão. Se não te ouvir, que é direito dele não te ouvir, é direito do irmão dizer, não estou a fim de te ouvir. Direito dele. Chame, é direito seu chamar mais um irmão. Ou um ou até 2. Se a briga for grande, chama 2. E conversa com ele, de novo. E ele tem direito de não ouvir. Mas se ele ouvir, ganhou seu irmão. Morreu o assunto. Se ele não ouvir, diz a igreja. E ele tem direito de ouvir a igreja e tem direito de não ouvir a igreja. O cara é teimoso. Não ouve 1, não ouve 3, não ouve a igreja. E eu não ouço ninguém. Só Deus. Então a igreja faz o quê? Diz, logo que você só ouve Deus, então você vai ficar só com Deus sem a igreja. Considera ele gentil e publicano, afastou ele da mesa. Só assim diz a Bíblia que pode ser. E não um autoritário pastor dizer assim, você não vai cear porque você chegou atrasado, porque você jogou bola, porque você amarrou o cabelo, prendeu o cabelo, botou o brinco, tirou o brinco. Por amor de Deus. Então, pode alguém ficar fora da ceia, mas tem um tribunal para percorrer, tá bom? Primeira instância, segunda instância, terceira instância, Supremo Tribunal. Negócio. Pegou. Então, queridos, não pode estar excluindo pessoas. Eu acredito que há um caminho de unidade se a gente atentar e se Deus restaurar a mesa dele. Um irmão aqui, Zé Luiz. O irmão Zé Luiz gosta de ter visão. Ou não gosta? Gosta não? Jesus. Hein? Imagine. Zé Luiz teve uma visão
de que ontem ele... Zé Ronaldo teve uma visão de um carpinteiro consertando ou construindo? Vai. Um carpinteiro restaurando uma mesa que estava meia destruída. Quantos dá amém para o carpinteiro? Amém. Bom carpinteiro. Você sabe o nome dele? De Nazaré. Então, essa mesa, amados, eu creio que ela... Vou apagando tudo aqui. Ela é um testemunho da unidade. Em uma cidade, se tem casas, que é o que eu gosto, moro em uma, graças a Deus, e tenho uma esposa linda. Então, se em cada rua, a minha cidade tem 9 ruas que já tem casas que estão com a mesa do Senhor lá estabelecida. Se o cara é da Igreja Batista e mora nessa rua aqui, ele ceia aqui. Se ele é da Assembleia, ele pode cear aqui. A mesa é do Senhor. Agora, se quando ele termina, ele quer ir para a Assembleia ou Batista, ele não tem problema, ele faz parte daquele ministério. Ali é ministério. Ministério há diversidade. Fique à vontade com os ministérios. Agora, igreja há unidade, uma só. Então, precisa ter pastores que tenham a visão da unidade da igreja. Para não os pastores não se envolvem nisso, de que ministério é para você estar. Não, isso quem separa os ministérios é o Espírito Santo pelos dons. É papel do pastor é descobrir qual é o dom da pessoa e ajudar ele a crescer no ministério. Se é dom de cura, se junta com a turma que cura. Se é de fogo, com a turma do fogo. Se é de evangelizar, com quem evangeliza. Vamos parar de querer unir assim os ministérios e fazer um só. Não, o ministério nunca vai ser um só. É uma diversidade de ministérios. Deixa assim, a beleza da unidade está nesse negócio. Se você achar o ponto da unidade, que tem a ver com a casa. Que aqui pode ter gente que mora naquela rua ali, de qualquer ministério, ninguém está... O pastor tem a obrigação aqui, é de cuidar dele, da saúde espiritual dele, e de preparar ele para o ministério. Que ministério? Do pastor? Não, o pastor não tem nenhum desses ministérios, o pastor cuida da casa. Quem é pastor na Bíblia? Quem é marido de uma só mulher? Quem é hospitaleiro? Quem tem filhos? Quem tem bom testemunho de fora? Não é quem prega bem, quem anda em público. Não tem nada disso a ver com pastor. Tem algum foco aí que foi trocado. Foi aí que a igreja perdeu a unidade. A unidade foi perdida porque os pastores começaram a querer se projetar. E aí começou bispo de não sei de onde, não sei quem, pastor sozinho que mandava na cidade. Não tem isso. Não era assim no início. Pastor, o ministério pastoral perdeu o foco da unidade, de guardar a mesa do Senhor, a mesa da unidade, de cuidar das ovelhas. E começou a botar o foco nos púlpitos. E as ovelhas ficaram abandonadas. E Jesus disse que as ovelhas estavam abandonadas. E aí eu quero dar uma olhada com você em alguns versos. Vou pegar lá no Velho Testamento. Eu anotei em algum canto aqui. Jeremias 23. Verso... Eu quero que você dê uma olhada na situação desta época de Jeremias 23, de 1 a 4. Ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor.
Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca dos pastores que apacenta o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e afugentastes, e não as visitastes. Então, o ministério do pastor é unir, não é dispersar, não é afugentar, é visitar, unir, cuidar. E segue. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo vou recolher o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde estiver afugentado. Eu os farei voltar aos seus apriscos. Frutificarão e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem. Diga, Senhor, levanta pastores que apacentam as tuas ovelhas. Amém. E nunca mais temerão, nem se assombrarão. As ovelhas do Senhor andam cheias de temor, de assombro, de medo, né? E nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Não vai ficar se perdendo, desviando o crente para lá e para cá. Responsabilidade do ministério pastoral. Cuidar dos bebês. Mas o que é que tem sido feito hoje? O cara converte o pastor, já bota ele num ministério. Porque as igrejas, que é chamada hoje de igreja, são apenas ministérios. Aí já quer que o cara, ministério é serviço. Só pode entrar em ministério quem está em condições de trabalho. E eu creio que menino é proibido trabalhar, pelo menos no nosso país. O cara se converte e tem que receber leite em casa, mamadeira, mingau, até ele crescer. Percebeu que está ficando grande, agora vai caçar teu ministério. E continua em casa, ajudando a criar outros. Mas ele agora vai se encaixar em algum ministério. Mas hoje não é assim. Tem lá Ministério da Cura. Aí eles dizem que é a Igreja da Cura. Aí o cara converte ali, já é do Ministério da Cura, já entra trabalhando. Mas espera aí, meu irmão. O cara acabou de nascer, já trabalha, morre. Não tem condições. Ele não foi apacentado, cuidado. Então, essa reclamação, eu tenho aqui umas 20 passagens. Não vai dar prazo a ler, eu vou ler umas 2 ou 3. Deixa eu ver se eu... Vou pegar outra. Ezequiel. É a mesma situação. Ezequiel 34, de 1 a 10. Deus está zangado com os pastores nesta época aqui, de Jeremias, de Ezequiel, de Zacarias, de vários deles. 34, 1 a 10. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacenta a si mesmo. Ao invés de apacentar as ovelhas, apacenta a si mesmo. Que mais? Não apacentarão os pastores as ovelhas? Eles questionam. Comeis a gordura e vos vestis da lã. Degolais o cevado, mas não apacenta as ovelhas. Parece que Deus não está gostando desse negócio. A fraca não fortalece, é obrigação dele fortalecer a fraca. A doente não curaste. Está cheio de crente fraco e doente, morrendo e o lobo levando. A quebrada não ligastes. A desgarrada não tomaste a trazer, tornaste a trazer. A perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Parece estar a cara do nosso tempo. Assim se espalharam, por não haver pastor. Ficaram para o pasto de todas as feras do campo. Não está assim? Os crentes não estão um pasto bom para as feras do campo? Porquanto se espalharam, as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, e por todos o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas. Deus fica sempre dizendo, as minhas ovelhas. Bem, as minhas ovelhas são assim, desse jeito.
andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Ninguém está nem aí. Um irmãozinho estava me contando que o rapaz estava com um problema, foi procurar o pastor. Chegou lá, o pastor estava lendo um livro, acho que para fazer o sermão, alguma coisa assim. Aí, pastor, eu queria um tempo conversar. Vem outra hora que eu estou aqui meio concentrado no livro, vou perder a concentração do livro. Qual é o ministério dele? É o púlpito ou a ovelha? Na cabeça da maioria dos pastores hoje, não é dos membros está assim, está impregnado isso, que pastor é o cara que prega, é o cara que canta, é o cara que... Não, quem prega é o mestre, o profeta ou o evangelista. Só que um pastor pode ter também dom de pregador, nada contra isso. Mas o ministério pastoral não tem nada a ver com púlpito, tem a ver com casas. Eu esqueci de falar naquele gráficozinho da unidade do Espírito para a unidade da fé, eu coloquei a reunião e os ministérios. Ali trata de reunião pequena e reunião grande. Ministérios cuida da reunião grande. A reunião pequena só tem um ministério que cuida dela, o pastor. Só que aqui está tendo reclamação que os pastores se desviaram aqui no Velho Testamento. Portanto, verso 7. Ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacenta a si mesmo. Não é que é pastor do inimigo, não, é pastor de Deus, homens de Deus. Só que perderam o foco. Não é esses da agora, não. Foi lá na igreja primitiva, no livro de Atos, que tem essa história. Foi lá que perderam o foco. Os de hoje já achou o carro, a música dançante é essa aí. Que pastor vai para um seminário e vai conduzir e governar a igreja, uma instituição, e mandar no púlpito. Já acharam isso. Esses de hoje não têm culpa nenhuma com isso. A culpa de hoje não é se tem um problema aí, é no ministério profético, que não abriu os olhos dos pastores de hoje. É papel do ministério profético mostrar a visão. E é papel do pastoral acompanhar as ovelhas na visão. Passo a passo. Em João 13, Jesus, quando foi ou mostrou que é um pastor, simplesmente ele lavou pés de ovelha. Este é o ministério pastoral. É o que lava os pés. Porque o restante, Jesus disse, já foi lavado. Pedro disse, lava a cabeça, Senhor, e o corpo todo. Ele disse, não, Pedro. A cabeça quem lava é o mestre, Pedro. O corpo todo é o evangelista, Pedro. O pastor lava os pés. Os pés é do dia a dia da caminhada, suja sempre. Probleminha, briga, intriga, pecado. Papel do pastor resolver isso. Em reunião? Não, pastor não tem reunião. Pastor não tem ministério com reunião. O negócio dele é ovelha no pasto. Ele está na reunião porque ele é um membro, ele também é ovelha de Cristo. E se ele tem o dom pastoral, ele percebe a ovelha que está com problema. E onde funciona? Na reunião ele vai dar sermão? Não. Amanhã ele vai visitar aquela que está com problema, para lavar o pé. Limpar o pezinho, tirar a poeira, dizer, vai meu filho, corre. Esta é a função dele. Então, naquele tempo, problemas. Eu parei em algum lugar. Tu está contando, irmão? Eu não estou nem querendo seguir mais esse. Era desculpa minha que eu esqueci onde estávamos. Agora falou, tem que ir, vamos lá.
Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová. 10. Eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca. E lhes não servirão mais de pasto. Situação difícil. A cara da nossa, né? Cara da nossa. Então, existem versos no Velho Testamento, mas eu vou pular para o Novo. No Velho Testamento, em Zacarias, já falava que as ovelhas do Senhor estavam sem pastor. E Jesus... Não está aqui, não, irmão. Eu estava com outra folha ali que tinha umas 50 passagens. Aqui eu botei só algumas. Mateus 9, 38. Jesus diz assim, depois que vem, no 36, diz que ele viu a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Quando Jesus chegou aqui, a situação do povo de Deus era ovelhas, mas pastores não tinha. Mas é que não tinha pastores intitulados? Tinha. Guias cegos. Quem é os guias da Bíblia? Os pastores. Os guias das ovelhas são os pastores. Em Hebreus chama pastores de guias. Hebreus 13. Mas Jesus disse que as ovelhas estavam sem pastores, porque tinham desviado. Os mestres fariseus seriam os pastores e mestres, está ligado? Mas Jesus falou, guias cegos, hipócritas, pegou no pé deles. Quando Jesus chegou, não tinha pastores, tinha ovelhas sem pastores. Nosso tempo, a situação está parecida. Tem pastores, mas está assim de pastores, mas de púlpito, de títulos. Os pastores da Bíblia, você nem sabe quem são. Me diz quem eram os pastores de Jerusalém. Me diz quem eram os pastores de Corinto. Me diz os pastores de Tessalônica, de Éfeso. Me diz. Até agora você não achou o nome de um. Mas tem nome de alguns. Tem de Pedro, que na carta dele diz, eu que sou pastor, presbítero com eles. A gente fica sabendo que Pedro era pastor. E é claro, Jesus disse, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Mas, para achar o nome de um pastor, dá um trabalho que só. Na carta de João, fala de um que não recebia João. Mas dá trabalho para achar. Mas hoje, para achar o nome de um pastor, dá trabalho. O foco, perder o foco. Mas perdeu depois de Jesus. Eu ainda estou nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, ele disse, está sem pastores. E o que ele fez? Pastoreou. Aí vamos dar uma olhada em João 10. Lá em Jeremias, Deus já falava, que eu não li, Jeremias 3,15, ele já fala assim, eu vou restaurar pastores segundo o meu coração, que vai apacentar as minhas ovelhas. Ele fala isso, lá no Velho. Então, Jesus chega e encontra a situação sem pastor. E Jesus foi o pastor. João 10. João 10, ele descreve o que é um pastor. É o capítulo que ele, falando com os seus discípulos, ele diz que ele é o pastor. 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará a vida pelas ovelhas. Morre pelas ovelhas, o pastor. Os outros ministérios, não. Deus não exige que os outros ministérios morram por ovelha nenhuma. Os outros ministérios nem ovelha tem. Ele tem uma missão, um trabalho, um ministério, um serviço. Uma obra a fazer grande. Púlpito, povo, multidões. Jesus tinha ministério de cura, multidões. Hoje tem, amém.
não pode dizer que são pastores. Ele é um ministério, é um evangelista, é um que tem dom de milagres, e por aí vai. Ele diz, o bom pastor dará vida pelas ovelhas. Verso 13, diz, o mercenário, não. O mercenário, quando vê o aperto, foge. Deixa as ovelhas, porque ele é mercenário. Ele trabalha por dinheiro. Mercenário trabalha por dinheiro, gente. É contratado para o exército e ele vai por causa da grana que paga. Mas quando a boca esquenta, ele cai fora. Ele ama mais a vida dele. O pastor não trabalha pelo dinheiro. O pastor trabalha pelas ovelhas, dar a vida por elas. Então, Jesus diz no 14, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as ovelhas. Assim você conhece o dom pastoral e vai percebendo se nós, no nosso quadro atual, se está cheio de pastores que dão a vida pelas ovelhas, que conhecem as ovelhas, tá? A maioria não conhece nem o nome, quanto mais o nome dos filhos. Como que é pastor se não conhece o nome de sua esposa, o nome de seus filhos? É pastor? Então vai. Voltando no 10:3, Jesus fala assim que ele chama pelo nome, pastor conhece o nome de suas ovelhas. E pastor leva elas para fora. E no 4 diz que não somente leva para fora, fazendo desafio para sair, para ir além. Né? Não apenas faz, mas vai adiante. É o exemplo, o pastor. Os outros ministérios não. Pode só pregar para ir além. Mas o de pastor não. O de pastor vai à frente. Ele vai além para as ovelhas ver ele caminhando. Então ele vai adiante delas. E novamente diz, porque conhece, ela segue ele porque conhece a voz dele. Então Jesus falou sobre isto, o que era o ministério pastoral. Mas no capítulo 13 é que você vai ver ele praticando isto. Aí pula para o 13. E que Deus nos abençoe. Tem 8 minutos para a gente. Ora, antes da festa da Páscoa, aqui vai falar, para você perceber a união, a reunião e esse ministério é unido. Aqui no 13 está acontecendo os dois. Está na reunião e você vai ver como que o pastor age. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estava no mundo, amou-os até o fim. Pastor ama até o fim. Não ama só quando está congregando na congregação dele. Quando mudou para outra, já não ama mais, amaldiçoa na saída. Ou abençoa, mas também nunca mais visita. Que amor é esse? É amor interesseiro, amor de gancho, né? De anzol. Então ele continua. Acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, quando fala que ama até o fim, ele fala de Judas. E Jesus amou Judas até o fim? Como você sabe que amou? Porque deu o pão da ceia. Ele estava dando chance para o cara. Mas o cara foi hipócrita demais. Tinha vendido Jesus por 30 moedas e ainda comeu e ainda ficou, porventura sou eu, Senhor? E Jesus sabendo. Então, quando ele comeu, ele se condenou. Ele mesmo que se condenou ao comer. A ceia fala dos asmos da sinceridade e verdade. E não tinha em Judas. Então segue.
O assunto é morte, traição. Quem vai morrer? Quem vai ser traído? Jesus vai morrer. Então, ceia fala de morte. A mesa é assunto de falar da morte dele e da vida. E prove que ele está vivo. Prove. Testemunhe que Jesus está vivo. Não dizendo assim, Jesus vive. Não, não é isso não. Testemunhe, me conte onde você viu ele. Dizem que ele habita em muita gente. Mas você encontrou ele em alguém? Se encontrou, conte na mesa. Conte, porque isso testemunha que ele está vivo. A mesa não é para ficar conversando, não, é a mesa do testemunho. É a mesa que anuncia, é a mesa que fala da morte dele e da ressurreição dele. Atmani tem um livro que fala sobre Coríntios 10, eu não lembro o nome do livro, e Coríntios 11. Então ele fala, no capítulo aos Coríntios, capítulo 11, fala da ceia, mas no capítulo 10 fala da mesa, a mesa do Senhor, fala no 10. Essa reunião tem a mesa do Senhor e a ceia do Senhor. Né? O tempo não vai dar para entrar nisso, deixa para lá. Vamos seguir. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que ia para Deus, ele levantou-se da ceia. Que ceia é esta? É a ceia de Jesus? Ainda não, era apenas o jantar. Ninguém sabia nada de ceia. Alguém sabia que ia alguma coisa de ceia até esse dia? Não, eles se reuniram para comer a ceia? Não, para comer a Páscoa. Então, quando diz aqui, Jesus levantando da ceia da Páscoa. E o que é a ceia da Páscoa? Cordeirinho assado, churrasco gostoso. Ele levanta da ceia, aí ele tira as vestes e toma uma toalha e cingiu-se. É isso que é o pastor, o escravo. Era costume ter um escravo na casa para lavar pés. Mas Jesus, de propósito, mandou pedir somente o lugar. Não quero ninguém lá no lugar. Eu quero só o lugar para comer a Páscoa com os meus discípulos. E o escravo para lavar os pés? Ele não quis. Deu a chance de algum deles se fazer escravo. Alguém quis esse papel? Não. Os filhos de Zebedeu, o pedido era sentar à direita e à esquerda. Quem lá queria lavar pé para o povo ficar dizendo, tu é o escravo da gente, rapaz? Caça teu lugar? Ninguém. Comer a Páscoa sem lavar os pés. Que erro tremendo. Porque ninguém queria se humilhar. E Jesus, numa boa, Jesus pregava em cima da situação. Como pastor, ele vai adiante. Ele não fica ensinando. Outro ministério ensina. Profeta ensina sem ter chegado. Ele é o que viu e vai trazer existência as coisas de lá para cá. Céu para a terra. Mas o pastor não tem esse ministério. O do pastor de botar o pé na estrada e ensinar os meninos a andar. Para chegar lá. Então, Jesus se veste como escravo. E o que faz? Vai lavar o pé dos 12. Inclusive o de Judas. E o que aconteceu? Todo mundo esticou o pezão. Para Jesus lavar. Alguém já lavou o seu pé? Você fica bem no bom na cadeira, confortável, e alguém tira seu sapato e lava seu pé. E depois te enxuga. Jesus fez isso. Eu acho interessante que todo mundo esticou o pezão. Menos Pedro. Pedro disse, não, Senhor. Na minha cabeça, o menor lava o pé do maior. O escravo é que lava o pé dos outros. O Senhor não é meu escravo. Eu não deixo o Senhor lavar meu pé. Ele disse, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. O que eu estou fazendo, você não entende agora. Porque não é lavar pé literal. Se fosse lavar pé literal, Pedro entendia muito bem de lavar pé.
Estava falando do ministério pastoral. Ele disse, você não entende nada. Ninguém entende nada de pastor. Que eu encontrei as ovelhas sem pastor. Ninguém entende nada. O que eu estou falando não entende agora. Mais tarde vai entender. Então, resolva. Vou lavar seu pé ou não vou lavar seu pé? Lava a cabeça, o corpo todo. Ele disse, não, você já está limpo. Só precisa lavar os pés. Quem já foi lavado com o sangue de Jesus? Quem já foi lavado com a palavra dos mestres, dos profetas? A cabeça já mudou, está mudança de mente já. Agora os pés é que tem que lavar todo dia, meu irmão. Os pés é da poeira da estrada. E o pastor é quem cuida disto. E não é em reunião, o pastor não tem nada a ver com reunião. A reunião é festa, não é para estar nessa reunião falando das tristezas, dos problemas, oh meu Deus. Não, essa reunião é uma celebração. Festa ágape. Você testemunha. Ministério do pastor é nos bastidores. Por isso que é o cara sem nome, sem fama, sem nada. E a turma fugiu disso. Foi atrás da fama. Foi isso que aconteceu na época primitiva. E nós achamos o bonde assim. E estamos seguindo assim. Está na hora de fazer alguma coisa. Se o negócio é ir além, vamos melhorar o ministério pastoral. Vamos buscar pastores segundo o coração de Deus. Vamos orar por nossos pastores na sua congregação. Que Deus mude o coração dos nossos pastores. Sirva, seja pastor para ele. Se ele não é pastor, percebeu que não é, então seja. Alguém tem que atender a ordem divina. Alguém tem que estabelecer a mesa de Jesus na base certa. A mesa que cuida da união, que não está preocupado se você é de A, de B, não, aqui não trata disso. Aqui trata de celebrar Jesus e um ministério que cuida de quem celebra Jesus. E é na casa, porque pastor não pode cuidar de muita gente. A casa é pequena, pouca gente. E por isso que o governo na igreja era plural, vários pastores, várias casas, casas dignas. Tudo isso tem que ser atendido. Quando pede pastor na Bíblia, pode olhar Timóteo e Tito, que vai dizer que é uma casa digna. Quando Jesus manda os apóstolos fundar a igreja, mandou procurar casas dignas. Mateus 10, 11, diz, procure casas dignas. Casa digna é casa de quem tem exemplo, quem tem testemunho, é a casa do pastor. Então, é para isso que nós estamos andando. Aí você diz assim, em Baixa Grande tem tudo isso. Não tem nada disso. Aquelas casas ali, poucos deles são pastores. Nós estamos a caminho, meu irmão. Tem que saber, não dá para ter o passo de um... O negócio está tão longe, não dá para pular de lá de uma vez. Então, estamos dando uns passos transitórios. Você tem que estar consciente do que está sabendo para onde vai. Amém. Acabou. Eu queria ler o capítulo todo, tem muita coisa a ser aprendida, mas o tempo não permite, e aqui não é para a gente... Aqui é só um aperitivo, lembra disso. Tem tempo, tem CPP, não tem, Elisa? Você que é da região por aqui, tem o CPP, se você é lá para o lado do Nordeste, tem região, tem CPP do Nordeste também, tá bom? Só entende isso na Bahia, né, Roberto? Não. Brincadeira, amados. Na Bahia eu estou, Deus tem me dado o privilégio de ter uma cidade chamada Baixa Grande, que está aberta para essas coisas. Então, em Baixa Grande é um laboratório o tempo todo. Eu não sei como é que a turma me aguenta. Não é, Leni? O negócio é duro. Tem que concordar que o negócio é difícil. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Eu queria orar pelos pastores. Não sei se dá prazo, eu faço uma oração curtinha. Vamos ficar de pé, vamos?
Glória a Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Senhor, lembra da tua casa. E lembra da planta da tua casa que está nas Escrituras. O átrio, Senhor, entrava as 13 tribos, Senhor. Senhor Jesus. Mas elas não podiam entrar no santo, Senhor. O átrio, Senhor, é o lugar das tribos, Senhor. É o lugar da diversidade, Senhor. Nós queremos o átrio, Senhor. Queremos o átrio da tua casa, Senhor. Queremos a diversidade de ministérios, Senhor. Libera, Senhor, esses ministérios, Senhor, conforme o Senhor desejou no coração, Senhor. Mas nós queremos ir além, Senhor. Queremos ir no lugar onde só entra a família de Arão, Senhor. Queremos o santo lugar, Senhor. Senhor, restaura a tua mesa, Senhor. Restaura, Senhor, este ambiente, Senhor. Restaura esse ambiente onde o ministério pastoral funciona e cuida das tuas ovelhas, Senhor. Mas nós queremos ir além, Senhor. Nós queremos ir no lugar, Senhor, onde não é a família de Arão que entra, Senhor. Mas é apenas, Senhor, o homem que carrega as 12 pedras, Senhor. O homem que tem visão da unidade de Israel, Senhor. Que carrega as 12 pedras, os 12 nomes no peito e nos ombros, Senhor. Queremos acompanhar este homem, Senhor. Tem misericórdia da nossa geração. Faz essa geração, uma geração que carrega as pedras no peito, Senhor. Os nomes escritos nos ombros, que tem responsabilidade com a unidade do teu povo, Senhor. Senhor Jesus, nós cantamos, queremos ir além, Senhor. Queremos ver a tua face, queremos te seguir, Senhor. Esse é o teu ministério, Senhor, no Santo dos Santos, Senhor, o lugar que só entra um só, Senhor, nós queremos entrar lá como um só corpo, Senhor, um homem coletivo, Senhor, Tu sendo a nossa cabeça, Jesus. Esse é o nosso alvo, Senhor, seguir porque somente Tu, sumo sacerdote, tem acesso aos 3 ambientes da casa, Senhor, somente Tu tem acesso aos 3 ambientes da casa, Senhor, Senhor. Mas isso é mais para frente, Senhor. Então clamamos, Senhor, pela nossa necessidade hoje. Família, Senhor. Família, Senhor. Restaura a família, restaura pastores. Abençoa os pastores do Brasil, Senhor. Ó Deus, Deus, restaura os pastores no Brasil, Senhor. Restaura, Senhor. Ilumina aqueles que estão levando o nome de pastores, Senhor. Ilumina para ele achar o ministério dele, Senhor. Para ele concordar com a tua visão. Libera a palavra profética, Senhor. Que a palavra profética chegue no coração destes homens, Senhor. E que eles concordem com a tua palavra, Senhor. Porque eles são homens de Deus como Eli, que conhece a tua voz, Senhor. No nome de Jesus, dá, Senhor, a nós a humildade de Samuel, Senhor. No nome de Jesus. Abençoa esses irmãos no retorno para a sua casa, Senhor. Tem misericórdia, dá a sabedoria do céu, Senhor. A sabedoria de guardar o que recebe, Senhor. Deus, tem misericórdia, não deixa esses irmãos perderem o tempo, Senhor. Não deixa perder o tempo, há tempo para cada coisa, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Obrigado, Senhor. Deus abençoe cada um de vocês.